Olá, sejam muito bem-vindos a mais este momento que nós temos de dividir com vocês um tema importante para a saúde e o bem-estar da família. Hoje a gente tem uma convidada bastante especial, que é a Ariane Monteiro. A Ariane é formada em nutrição e uma especialista quando a gente fala de Nutrilite. Seja muito bem-vinda, Ari. Obrigada, Lu. Obrigada a você por estar aqui e dividir com a gente um conhecimento que é importante para todos. Ari, hoje a gente vai falar de um tema bastante importante, que são músculos e ossos. Acho que é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, né? E que é bastante importante para a nossa saúde. Falando um pouquinho desse tema, Ari, de músculos e ossos, quais seriam os nutrientes importantes que nós temos que ter no nosso organismo para que a gente tenha uma boa saúde muscular e óssea? Para a gente falar então de músculos e ossos, antes da gente falar desses nutrientes, eu acho que é importante a gente pensar que quando queremos cuidar de músculos e ossos, não apenas na fase adulta a gente precisa se preocupar com ela. Desde o início, desde essa fase de crescimento, a gente precisa ter uma nutrição adequada. Por quê? Porque durante a nossa etapa de vida, a gente vai tendo umas etapas de crescimento, que se a gente não tem essa nutrição ideal, a gente pode ter impactos durante toda a nossa fase até chegar na fase adulta. E aí sim, lembrando então agora desses nutrientes, como que a gente consegue ter esses movimentos e esses ossos muito mais estruturados. Então a gente precisa lembrar que precisamos de vitamina C, precisamos de cálcio, precisamos de vitamina D. Por quê? Porque quando a gente imagina essa estrutura óssea, imagina como se fosse um edifício. E esses edifícios, quando a gente fala dos ossos, são as nossas vigas. E para essas vigas ficarem muito bem estruturadas, a gente precisaria então desta vitamina C. Porque a vitamina C, ela vai produzir o colágeno. O colágeno vai preencher os nossos ossos. Então a gente precisa de não só ter essa estrutura, mas que dentro a gente tem esse preenchimento da nossa estrutura óssea. E aí a gente traz esse movimento e essa estrutura para o nosso organismo. Que importante, né? É importante a gente trazer esses exemplos que fazem com que todos entendam melhor o tema, né? E além da vitamina C, a gente sabe que a gente tem outros nutrientes que também são extremamente importantes, né, Ari? Falando desses outros nutrientes e como os nossos ossos e músculos se beneficiam desses nutrientes, o que você poderia contar pra gente, Ari? Então, a gente precisa lembrar que para ter também uma boa absorção, quando a gente fala de músculos e ossos, a gente precisa não só dessa nutrição, mas também de atividades físicas regulares. Então, por isso que, além de ter essa nutrição, essa atividade física vai nos ajudar. E a vitamina D e também o cálcio é que vai ajudar a colocar para dentro da nossa estrutura óssea essa massa, esse cimento para nos estruturar. Então, o cálcio traz essa nossa estrutura e a vitamina D entende que precisa apoiar esse cálcio para que ele esteja dentro da nossa célula. Que importante, então a gente já sabe que são N vitaminas e nutrientes que a gente precisa ingerir. Mas muitas vezes as pessoas não sabem em que alimentos têm dúvidas, ou às vezes sabem, mas nem consomem esses alimentos. Quando a gente vê que essas pessoas não consomem ou não sabem quais são os nutrientes que tem dentro de cada alimento, como a gente pode estar aportando esses nutrientes no organismo, Ari? Isso é muito importante, porque a gente sempre fala de cálcio, sempre fala de vitamina D, mas é importante, como que eu descubro esses alimentos na minha alimentação? Se você não conhece, ainda não sabe todos esses alimentos, fiquem bem tranquilos, porque a suplementação de qualidade é o que pode aportar para você com toda a segurança todos esses nutrientes para você ter o movimento e a estrutura que você precisa. Então a gente já sabe que ossos e músculos saudáveis precisam de nutrientes porque são eles que nos movem. É isso? Exatamente, e por isso que a gente precisa dessa nutrição através da alimentação e também com complemento, com suplemento alimentar. Muito obrigada, Ari, pela sua participação aqui hoje e assim encerramos mais um Cápsulas de Bem-Estar com a Família. Nos vemos no próximo.